Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço aos anjos guardiões, né? O objetivo do Papo de Domingo é levar informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né, o filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. Quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é a grávida, né, quando ela retorna ao mundo espiritual, né, e vai ter o filho lá. Então, tem um livro, né, que é Contos Apólogos, né, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito Humberto de Campos, que ele narra, né, sobre isso. Uma mulher, né, que ela sofreu um acidente, né, e ela estava grávida, e ela retorna para o mundo espiritual grávida, e ela vai ter esse filho no mundo espiritual, porque no mundo espiritual tem maternidade, né? Por quê? Aí, por que acontece isso? Porque a maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta não são muito evoluídos. Então, quando acontece isso com a mulher grávida, ela chega no mundo espiritual, ela e o filho, aquele outro espírito que está com ela, elas vão ter que passar para ter o filho, mesmo tendo, quando estavam encarnadas, tinham sido mortos, né? Ali naquele momento, mas o espírito continua vivo, né? O que morreu ali é o corpo físico, e ainda esse espírito não tem estrutura mental de se mudar, né? De mudar o seu comportamento, né? Então, quando uma mulher grávida morre, né? Bala Perdida, desse conto, Contos e Apólogos, ela estava com o marido dela dentro do carro, e o marido dela bateu com o carro e ela morreu, né? E aí ela vai ter esse filho lá no mundo espiritual, né? Nessa condição, porque o espírito... Então, eu estava colocando todas as mulheres que morrem, acidente, né, bala perdida, né, mas está grávida, ou recebe um tiro, assassinada e tal, ela para o marido ou para outra pessoa, ela está grávida, ela vai ter esse filho no mundo espiritual. Porque os espíritos encarnados aqui não são muito evoluídos, né, para entender essa condição, que ela agora é um espírito e o outro também é espírito, e não precisam passar por uma cesárea, alguma coisa assim, para que eles no mundo espiritual tenham esse filho. Mas quando não tem essa compreensão toda, então no mundo espiritual tem maternidade, né? Onde esses espíritos, né? Isso aí é em qualquer local do mundo, né? Em qualquer país do mundo vai ter isso. Então, todas as mulheres de qualquer país do mundo elas não estão muito evoluídas, o espírito não está muito evoluído ainda, ela vai passar por essa fase lá para ter o filho. Ela vai ter o filho lá como se fosse aqui ela tivesse encarnada, né? Então,
essa colocação, é até uma discussão que tem sobre isso, mas é o espírito não é evoluído. Porque o que acontece? O que nós levamos para o mundo espiritual é o que nós somos. Ninguém chega no mundo espiritual é anjo, entendeu? Né? Vai ser igual a Jesus, não, chegou lá, é Jesus, não vai ser. O que ele aprendeu aqui, ele leva. Se ele acredita que tem que ter aquele filho lá, ele vai ter aquele filho lá. Se ele acredita que ele é mau, ele faz maldade, ele vai continuar fazendo essas maldades no mundo espiritual. Se ele acredita que ele faz o bem, pratica o bem, ele vai praticar o bem, né? Então vai depender do estado de consciência de cada espírito. Então por isso que às vezes muita gente que perde tempo, até como o dia de hoje, nada contra a Páscoa, mas se preocupa muito com isso ao invés de fazer outros tipos de coisa, mas se preocupando em almoço, né, que tipo de prato vão fazer, ou sair, né, ou dar chocolate, né, mas não se preocupa com aquelas crianças que estão na rua, com aquelas crianças que estão no orfanato, né, com as pessoas idosas que estão no orfanato e tal, né, que são lá rejeitadas pelos seus filhos. Então não existe essa preocupação como exemplo. Tem outras preocupações que ela poderia também estar nesse momento, fazendo preces, né, e fazendo isso como seu dia a dia. Eu peguei esse exemplo da Páscoa, né? Então as pessoas, algumas viajam, né? Então perde seu tempo muito fazendo isso. Então elas vão assimilando isso. E quando retorna no mundo espiritual, retorna lá com esse conhecimento que ela tem. Ela não praticou muito a espiritualidade. Então o que falta no ser humano é a prática da espiritualidade. Para quê? Quanto mais ele pratica a espiritualidade, então o que é a espiritualidade? É o amor em movimento, né? Então esse amor em movimento que Jesus nos ensinou, o que ele trouxe de amar a humanidade como um todo, né? Então você não tem Jesus problemático com casamento, você não tem Jesus com doença, né? Jesus, pelo contrário, ele curava as pessoas, né? Então, é nesse contexto, né, esse amor em movimento, que é um movimento que está dentro desse amor em movimento. A caridade, o respeito, né, o perdão, né, as preces, a indulgência, a benevolência, né, a misericórdia, a compaixão e outras virtudes do amor, né? E quando a gente coloca esse amor em movimento, olhando para o seu próximo, sem fazer julgamento para ele, né? Porque quem somos nós para julgar alguém, né? Então, sem fazer nenhum tipo de julgamento, né? Respeitando lá, seria uma pessoa errada, não fazer crítica aos erros dele, porque existem as leis de Deus que vai julgá-lo, não é a gente que tem que julgar, né? Então, quanto mais a gente trabalhar essa espiritualidade, outro detalhe também, ter o pensamento positivo. O que é o pensamento positivo? É o ânimo, né? Então, não adianta nada a pessoa fala assim, agora eu vou ter um pensamento positivo e tem as atitudes erradas, né? Que ânimo que essa pessoa tem? Nenhum, né? O pensamento positivo é o quê? É você ter ânimo de fazer as coisas, né? Você ter o quê? Jogar esse ânimo nas suas atitudes do dia a dia, né? Se você tem um problema, você não fica preso àquele problema, a vida continua, né? Você vai ter que tentar resolver esse problema e não ficar preso a ele, né? E ter esse pensamento positivo que isso vai se superar em um momento, né? Mas não, as pessoas ficam presas. Um exemplo, a pessoa se apegou muito a um relacionamento, pronto, aquele relacionamento acabou. Ela vai sofrer bastante, vai ter problema de saúde e tal. Por quê? Ela está apegada àquele relacionamento, né? Quando Jesus fala assim, segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo, o próximo não pode ser sua família, não pode ser só aquele amigo próximo,
é a todos como ele pegava, como ele amava, né? Então é nesse contexto. Então, quando a pessoa está apegada a um relacionamento, com filho, sem filho, aquele relacionamento acabou, pronto, ela entra na tristeza profunda, e aí nessa tristeza profunda ela não vai para frente, ela fica estagnada ali naquele momento, ou se não, alguma pessoa, ente querida dela, retorna ao mundo espiritual, pronto, fica 2, 3 anos, 4, 5, 10 anos em depressão. Isso é um absurdo, né? Então, ao tempo que se perde com isso, né? Então o amor em movimento é isso, é colocar todas essas virtudes no próximo e tendo esse pensamento positivo. E o pensamento positivo de ânimo está nas suas atitudes. De querer o quê? Se querer ser melhor hoje do que foi ontem, querer ser melhor amanhã do que é hoje, né? Então é nesse contexto. Se a pessoa ficar presa a contextos errados, não vai ter pensamentos positivos. Ela só vai falar, votei, pronto, e acabou. Mas a atitude dela qual é? Negativa. Ou de fazer maledicência de alguém, né? Ou cometer adultério. Isso é pensamento positivo? Né? Saber que não pode se alimentar de determinados produtos, vai lá e se alimenta daquele. Isso é pensamento positivo? Não é. Né? Então, cada um, né, vai voltar para o mundo espiritual no seu conhecimento quando não evolui, quando se coloca esse amor em movimento e não trabalha a espiritualidade nele. Espiritualidade não é religião, não é escola religiosa, não tem nada a ver. Espiritualidade é amor em movimento, como Jesus fez. Jesus não trouxe nenhuma escola religiosa para a gente, e sim espiritualidade, né? Então é nesse contexto que as pessoas deveriam fazer, e aí, quando chegasse no mundo espiritual, que cada um vai retornar para o mundo espiritual, queira ou não queira, aquele que vive lá 100 anos, que vive 70, vive 80, vive 50, vai retornar, vive 30, vai retornar, né? Não importa a idade, vai retornar, né? Então, cada um retorna ao mundo espiritual, mas a gente tem que retornar melhor do que nós encarnamos, porque a gente tem que entender também que a nossa última encarnação foi isso, a gente tem que ser melhor do que isso, do que nós estamos, né? Porque essa encarnação aqui, ela é melhor do que a outra. Então a gente pegar um exemplo aqui, pegar um assassino aí, Fernandinho Beiramar, né? Ele é um assassino perigoso, está na cadeia não sei quantos anos, tá preso. Ele fala assim, mas esse cara matou uma ação de gente, fez um monte de coisa, fez bastante crueldade. Mas ele é o melhor nessa encarnação, porque ele já foi pior em outras. Então o melhor dele é isso aqui, né? Se o melhor dele é disso, Nossa Senhora, né? Eu não quero ser assim, né? Então se o meu melhor é esse, eu tenho que melhorar mais ainda, né? Para quando eu chegar no mundo espiritual, chegar bem melhor, né? Chegar em outra vibração, ficar num local com uma vibração mais adequada, não levar esses sentimentos como levam as mulheres grávidas, né? A maioria delas não consegue sair daquela forma. E aí, eu vou citar um caso também, que é assim, é espiritual, mas não tem nada a ver com mulher grávida. Tem a ver com crianças do mundo espiritual. Então, um espírito lá, que está no ventre da mãe, tá? 2, 3 meses, ele vai para o mundo espiritual. O espírito que fez a sua desassimilação da matéria, né, para o mundo espiritual, com 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 15 anos, vai para o mundo espiritual. E aí, a maioria desses espíritos, como eu falei, não praticaram espiritualidade, né? E não foi ensinado para eles essa prática. Eles não conseguem sair daquela fase. Então, se vem com 3 meses dentro do ventre da mãe, ele vai passar por todas as etapas lá. Então, dentro do mundo espiritual também, além de ter maternidade, tem orfanato. Esses espíritos vão para o orfanato, e os orfanatos são divididos de 0 a 6, de 7 a 14, de 15 a 21 anos. Porque o adolescente que vai para o mundo espiritual, ele é muito preso, muito materialista,
ele vai passar a faixa dele lá de adolescente a adulto, né? Então aí essas crianças, esses espíritos menores, bebezinho, eles que ele não sai dessa fase, ele vai passar a etapa toda que eles têm que passar aqui encarnado. Eles vão servir também para treinamento de espírito que vão encarnar como mãe, né? Então isso não quer dizer que esses espíritos vão encarnar como mãe ou até como pai, né, ou avó e tal. Esses espíritos vão ser filhos deles, né, biológico ou adotivo. Isso não quer dizer que vai ser assim. Ali é só um treinamento. Pode ser que um espírito que vê uma avó, uma mãe, um pai, ser muito agarrado com aquele espírito. Então, no treinamento, ela passou lá um grande tempo com aquele espírito. Então, eles tiveram uma ligação muito grande. E aí eles vão vir como avó ou como neto, e eles se gostam muito, né? O avô se gosta muito ali. Por quê? Porque eles já se conhecem no mundo espiritual de treinamento. Não tem nada assim, uma coisa tão fantástica, né? Que muita gente, mas porque eu adoro tanto o meu neto, porque eu adoro minha avó, porque eu adoro muito minha mãe, meu filho, né? Isso não quer dizer muita coisa, quer dizer que eles se conhecem e de repente foi de treinamento também. Agora, tem também aqueles que a mãe está cuidando deles lá no mundo espiritual e eles vão vir como filho. Pode acontecer, ou filho biológico ou adotivo. Tem um caso aí de um casal que eles combinaram, os filhos deles seriam adotivos. Por quê? Esses filhos adotivos estavam mais evoluídos que esses dois espíritos. Então, eles encarnaram primeiro, os dois, a esposa e o esposo, encarnaram, se casaram, se casaram, não tiveram filho e adotaram, foram quatro crianças, né? Foram no orfanato de encontrar. Só que o esposo, ele combinou que ele ia evoluir também com aqueles filhos. Ele fez coisa errada. Ele cometeu adultério e conheceu um espírito de uma mulher que era de muito de baixa moral, né? E teve um filho com essa mulher, um ou dois. E esses espíritos eram tudo de espíritos de baixa moral, né? Que estavam ali encarnando com ele. Então ele, ao invés de evoluir, ele se atrasou, enquanto a esposa ficou com aqueles filhos de orfanato que eram mais evoluídos, que ajudar eles a evoluírem mais. E aí ele perdeu essa chance, né? Então ele pegou um relacionamento com uma mulher fora desse casamento, né? E ela engravidou dele, mas esse espírito dessa mulher é espírito de baixa moral. E os espíritos que foram filho dele com essa mulher eram espíritos também de baixa moral também. Então a gente vê essa coisa toda, né, de relacionamento, né, de espírito. Então a espiritualidade é muito importante na prática da gente aqui. Então é isso aí. Então a informação que eu passo é que a gente fica sabendo dessa questão, está no livro psicografado do médium Chico Xavier, né, com o espírito Humberto de Campos, Contos e Apólogos, né? Esse livro conta do espírito, né, que sofreu um acidente, grávida, morreu, voltou ao mundo espiritual e lá teve o filho. E lá ela fala dos orfanatos, das maternidades que tem e desse tipo de mulheres que vão para lá ter esse filho quando é morta por bala perdida, sei lá, um ataque do coração, alguma coisa lá, que ela morreu grávida, né? Então ela volta para o mundo espiritual e vai ter esse filho lá, porque não é um espírito muito evoluído, como a maioria dos espíritos encarnados aqui no planeta Terra, né? Para chegar lá e ele, principalmente ele e aquele filho que está no ventre dela. Aí ela passa para todo estágio que ela ia passar aqui no planeta Terra. Porque o corpo físico morreu, o espírito continua vivo, né? E tem também, eu contei as histórias dos espíritos também, que quando criança volta para o mundo espiritual, na maioria deles
não consegue sair daquela fase. Então ela vai ter que passar por todas as fases como criança que ia passar aqui, passar no mundo espiritual, e tem os orfanatos. Isso, o orfanato mais famoso, assim, tem o orfanato, a Casa da Bênção, na colônia, ou no plano espiritual, Nosso Lar, né? Fica em cima aqui do Rio de Janeiro. Essa colônia, ela lá tem é administrada, né, pelo espírito Blandina. Esse espírito Blandina é o espírito Meimei, né, que nós conhecemos. Então ela administra esse orfanato, a Casa da Bênção, né, de crianças lá, de espíritos, né, que chegam lá como criança, né. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido. Eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.